Com base dividida e bolsonaristas pressionando Hugo Mota, o governo tenta conter o avanço da PL da anistia, em meio à pauta mais política do que popular, que define os rumos para 2026. Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Rett. E eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. Se um grupo armado, organizado, ingressasse na sua casa, destruísse tudo, mas com a finalidade de fazer o seu vizinho mandar na sua casa, ou seja, de afastar você e a sua família do comando da sua casa, com violência, destruição, bombas, você pediria anistia para essas pessoas? A gente falou já em outros programas, algumas vezes inclusive, que o Hugo Mota era uma pessoa mais próxima do poder executivo, era mais próximo de alguns quadros do PT, tinha uma boa relação com a Gleisi Hoffmann, etc. Mas não teve jeito, né? Ele teve que ceder aí à pressão da principal pauta da oposição nesse momento. Enquanto o governo tenta forçar a pauta principal deles, que é o imposto de renda, a oposição também faz o trabalho dela, né? Eu acho que fazia parte de uma articulação mais ampla que o PL já vinha fazendo desde o ano passado, né? A gente já comentou isso em outros programas, de como a pauta da anistia se transformar numa das questões centrais para o PL, ou na questão central da oposição, principalmente no primeiro semestre, né? Porque dá uma distância para a eleição do ano que vem, tira um pouco esse componente eleitoral, apesar dele ser evidentemente eleitoral. Não, mas a gente já falou como vai ter o Zezinho da anistia na próxima eleição. Com certeza, exato. E o Zezinho do 8 de janeiro. Essas duas figuras, elas vão estar candidatas, assim. Então, eu acho que é uma pauta que mobiliza e que essa mobilização tem sido vista, pelo menos entre os núcleos mais fechados ali do bolsonarismo, é uma pauta que ganha importância. Eu concordo com você abre o programa falando que a pauta parece ser mais política do que popular. A gente vê o termômetro das manifestações ou da manifestação convocada depois do Bolsonaro ter se tornado réu em São Paulo, que a gente já também falou, não teve números tão expressivos assim, mas a gente vê que dentro da própria base do governo há bastante adesão, né, dos partidos que compõem a base do governo, União Brasil, Republicanos, PP, PSD e MDB, que tem 10 ministérios juntos, conseguiram metade das assinaturas para abertura desse processo, né, para se discutir a possibilidade de passar a anistia. Então, assim, do chamado G7 da política brasileira, a gente tem 5 partidos da base do governo, a gente tem o próprio PL, que é quem articula, e obviamente só o PT que vai contra. Então isso mostra que existe uma articulação bem forte no Congresso Nacional para que a questão da anistia seja votada em ritmo mais célere. A grande dúvida que eu tenho é: isso é uma estratégia do PL olhando os resultados de potenciais candidaturas alternativas, mas dentro do campo bolsonarista, como a gente já especulou várias vezes, Tarcísio e outros nomes, não aparecerem tão fortes nas pesquisas de intenção de voto, mesmo com a impopularidade do Lula? Ou isso é uma pauta pessoal do Bolsonaro e o PL e o Valdemar Costa Neto dependem e entendem a dependência que eles têm de uma figura tão popular e por isso têm pautado de maneira tão firme? Assim, eu ainda não consigo decidir se é uma estratégia entendendo que os resultados eleitorais de 26 podem não ser tão favoráveis sem o Bolsonaro na disputa, ou se é uma agenda pessoal que tem ganhado força pela adesão parlamentar, né? Cara, eu fiquei pensando bastante nisso. Quem que é o verdadeiro interessado? Porque eu falo que não é uma pauta popular, é uma pauta política, porque o Datafolha fez uma pesquisa e a maior parte das pessoas entrevistadas não são favoráveis à anistia. Mas o peso acaba ficando na dosimetria da pena dessa galera, tal, e de quem que tem que ser condenado de verdade, né? Muita gente acha que, o doidinho que tava lá só correndo na esplanada, às vezes ele não fez nada, né, substancialmente. Enquanto o cara que quebrou ou o cara que planejou, esse cara sim é que tem que ser criminalizado de alguma forma. E, portanto, existe, claro, uma intenção muito maior dos partidos e dos políticos do que uma força popular, tal. Inclusive, isso mostra uma coisa que meio que todo mundo já sabia de anos. O Brasil continua tendo, e parece que vai continuar tendo, aquele 30% de bolsonarista mais bolsonarista mesmo, que é a galera que vai na manifestação, que a galera tá fechado com o Bolsonaro, com o bolsonarismo, e parece não abrir mão. Enquanto o resto das pessoas são muito mais voláteis, né? Eu fico pensando se essa pauta, por ser uma pauta de cunho mais político, existe uma intenção, e é uma intenção pública falada, de que o primeiro governo Lula, pelo menos, esses anos aqui pra frente, serão os anos de pacificação, que é o que se diz, será os anos de reorganização ali da política.
Então meio que seria para fechar esse momento, para não ficar nenhum mal-estar. E certamente os partidos, assim, a gente já falou isso em alguns programas, né? Como a política tem rumado para menos Brasília e mais Brasil com a questão das emendas parlamentares. Com certeza esses partidos, sobretudo os partidos de centrão, estão mirando no Zezinho da Anistia, que vai ganhar para deputado estadual, que vai ganhar para vereador, que vai ganhar para prefeito, que vai não sei o quê, que vai garantir passagem de emenda lá para pro rincão de onde ele vem. Então eu acredito que esse movimento seja uma mescla desse momento de pacificação que os poderes estão articulando desde a eleição do Lula, com essa possibilidade de aumentar aí o caixa das emendas, com esses novos potenciais políticos aí, né? Olha, eu acho que eu fiquei pensando nessa coisa da pacificação e nessa questão que o Guilherme bateu na tecla da motivação política. Acho que se tem uma pessoa que entendeu a motivação política pessoal do Bolsonaro e talvez queira dar uma distanciada nisso e reverter as penas, deixar as penas um pouco mais brandas ao 8 de janeiro, é o Michel Temer. Essa semana o Temer apareceu no jornal articulando uma possível frente ampla da direita e da centro-direita ao redor desses governadores pré-candidatos. E acho que isso é um movimento que o Temer é um cara extremamente sagaz, nós sabemos, né? 2016 está aí, e é um cara que tem feito eu imagino, eu interpreto isso, ele tem feito um movimento para deixar as penas mais brandas de 8 de janeiro, movimentar o Supremo, e movimentar os governadores em torno dele, ao redor dele, e isso afastaria um pouco o Bolsonaro. Pegando a fala de vocês dois, eu fiquei pensando na questão assim, anistias, claro que são regimes constitucionais diferentes quando essas anistias foram concedidas, né? Mas existe uma certa tradição na política brasileira de que golpes fracassados são anistiados algum tempo depois, né? A gente tem, o Carlos Fico posta uma tabela no Twitter há uns meses atrás, quando começou a se discutir a questão da anistia, onde ele vai trazer anistias no governo Rodrigues Alves, ali no contexto da revolta da vacina, do Epitácio Pessoa e do Arthur Bernardes, as revoltas tenentistas, aí todo aquele contexto complicado da posse do Juscelino Kubitschek, todos esses golpes fracassados foram anistiados depois. Claro que a gente está falando de regimes constitucionais diferentes, a Constituição de 88 aí nunca anistiou ninguém por uma tentativa de golpe, mas a gente está julgando a natureza desse tipo de crime pela primeira vez na nova Carta Constitucional. Então, mas assim, existe uma certa continuidade da política brasileira nesse sentido. E outra coisa que eu ia falar, e a gente também já debateu isso em outros programas, que é, claro, a gente vê uma articulação de outros governadores, a exceção do Tarcísio, que pode esperar 30, mas a gente também já mencionou o fato de que esse bolsonarismo sem Bolsonaro, esse pós-bolsonarismo, talvez se beneficiasse mais, pensando do ponto de vista dos governadores. Tendo o Bolsonaro inelegível, talvez não preso e condenado por uma tentativa de golpe de Estado, mas inelegível, podendo fazer campanha para esses governadores, seja ele o Ratinho, seja ele o Zema, ou até o Caiado, acho que é um contexto mais difícil pela rivalidade dos dois na última eleição, mas não impossível. Mas o Bolsonaro não podendo ser candidato, quer dizer, ele endossa, ele barra uma candidatura alternativa mais bolsonarista, mais radicalizada, pela presença e pelo endosso dele na campanha de um desses governadores, mas ele não é candidato, porque se ele conseguir restabelecer os seus direitos políticos, o que eu acho hoje muito improvável, ele é naturalmente o candidato da direita. Por todas as pesquisas de intenção de voto para 2026, ele é, como a gente também já mencionou em outros programas, o candidato mais bem avaliado e o que tem melhor desempenho contra o Lula. Em algumas pesquisas chega até a aparecer em primeiro, empatado tecnicamente. Me parece que esses governadores têm essa conta muito difícil a fazer. O Bolsonaro anistiado, o Bolsonaro elegível para 26 é o Bolsonaro candidato. Acho que isso fica cada vez mais claro. E eu acho que isso mina as possibilidades de Ratinho, de Caiado, definitivamente. Se já é difícil trafegar por esse campo, com a figura do Tarcísio aparecendo como um candidato mais popular e talvez gostando da ideia de ser candidato à presidência em 26, com o Bolsonaro todas essas candidaturas vão minguar e o Bolsonaro vai ser o único candidato da direita, quando muito com uma alternativa Caiado, mas que eu não imagino que ia ter um percentual substancial de votos no primeiro turno. E aí talvez entre a parada que você levantou sobre o quão a questão pessoal do Bolsonaro, né, o gosto pessoal, os entendimentos pessoais do Bolsonaro não impactam. Porque eu não vejo o Bolsonaro endossando um candidato, talvez, mas fazendo campanha pros outros, eu acho que jamais. É isso aí. Por isso que entra não tô dizendo assim, quando eu noticio o Temer aqui, não tô dizendo que vai dar certo. O Temer, diferente do Bolsonaro, é impopular. Existe aquela brincadeira do volta Temer, saudades do Temer, Uhum, mas ele tinha 3%, 3 pontos percentuais de aprovação, né. É isso. uhum. Mas
Se ele consegue fazer isso, o Bolsonaro inelegível, tudo isso seria, assim, a última pá de cal no Bolsonaro. Não no Bolsonaro, no Bolsonaro. Ele unir todos os governadores que estavam lá com ele na manifestação, isso seria um golpe. Ah, mas por sua vez eu acho que o Temer talvez seja o cara que consiga fazer isso. Sim, sim, sem dúvida. Uhum. Um dos assassinos do PSDB foi o Temer, eu acho. Porque ele consegue desviar o ódio do tucano para ele. O maior inimigo do PT era o PSDB. A partir de 2016, o Temer ganha essa figura. O Marcos Nobre fala sobre isso num texto há muito tempo atrás, né, na Piauí, falando da divisão do Centrão. Ele vai dividir lá em temeroso e temerário, e esse Centrão temerário que teria essa ideia de governar com a extrema-direita. Quer dizer, a gente vai governar, o Centrão consegue uma candidatura que seja oriunda ou muito mais próxima a esse agrupamento, que não é um agrupamento ideológico, um agrupamento pragmático ideológico, mas que vai incorporar as ideias da extrema-direita sem tanto medo, sem tanto receio dessa ameaça democrática, dessa ruptura institucional que um governo de extrema-direita poderia representar. Então essa ideia de ter a agenda e ter os votos ao mesmo tempo, né? E talvez seja um pouco essa costura que o Temer quer fazer, no sentido de esses candidatos, se a gente conseguir chegar a um acordo com esses partidos, até são partidos majoritários, na sua grande maioria, a exceção do Zema pelo Novo, são todos partidos que integram essa lista dos 7 maiores partidos do Brasil. Se você consegue ter uma candidatura articulada do Ratinho ou do Tarcísio vitoriosa, eles vão ter um conjunto de dividendos com esses outros partidos que formaram uma coalizão mais ampla, o que talvez na concepção desses articulistas do Centrão possa funcionar como um sistema de peso e contrapeso, ali de travas a projetos mais temperados da extrema-direita, mas com a possibilidade de uma mobilização eleitoral mais consistente. O Temer talvez consiga articular, não, consegue, talvez não, com certeza consegue articular politicamente questões muito mais delicadas do que o PL, por exemplo, até operadores políticos experientes do PL, mas o Temer não tem os votos. O Pedro traz, ele sai da presidência extremamente impopular. Então esse casamento entre um centrão que não tem medo de trabalhar com a extrema-direita e os votos e o perfil ideológico da extrema-direita parecem ser o objetivo que esse bolsonarismo sem Bolsonaro quer atingir, né? Você quer ter a máquina e você quer ter a mobilização eleitoral. E vem cá, vou fazer uma provocação, eu ia fazer outra, quero fazer outra mais pra frente, mas eu queria fazer. O bolsonarismo sem Bolsonaro significa sem militares? Sim, boa, é verdade. Eu acho que sim, Porque também. a gente tem, claro, aqueles, sei lá, o delegado Faur, tal, essa Uhum, galera continua, mas essa galera meio que sempre teve. Antes do Bolsonaro também tinha. sim. Mas agora essa. Corporação, né? Envolvendo a Isso, corporação. a É. corporação dentro da política, eu acho que acaba. Isso Uhum. acaba. É, eu também acho. Não, porque eu fiquei pensando naquele. É um belo livro, acho que eu já falei aqui, chama Poder Camuflado. Uhum. Ele fala da dificuldade que esses governos de centro-direita tiveram. Claro que a Dilma tem uma relação muito desgastada com os militares, o Lula tinha uma boa relação. Agora, o Collor era uma péssima relação. E quem tem uma relação razoável, mas só com alto escalão, é o Temer. Então, para mim, isso, fim do Bolsonaro sem como que é? O bolsonarismo sem o pós-bolsonarismo seria sem esses militares A também. corporação deixa um pouco a política. Eu acho que o envolvimento mais direto da corporação estava muito condicionado ao fato do Bolsonaro ser alguém que se projetou politicamente como um defensor dos interesses do exército. Assim, ele vai conquistar alguma notoriedade como político no Rio de Janeiro, como uma liderança ali para soldo, para revisão de salário, para pensões. Era a grande pauta dele quando ele era um deputado de uma questão só, né? Ele vai se nacionalizar aos poucos nos eventos televisivos que ele passa a participar, mas ainda assim falando da ditadura militar, né? O que torna o Bolsonaro mais conhecido nesses programas. Ele frequentou o CQC, o programa da Rede TV lá da Luciana Gimenez. Era sempre falando de questões militares. Ele falava de 64, ele falava de 31 de abril, ele ia discutir o AI-5. Era esse tipo de debate que o Bolsonaro tinha e que foi tornando ele ligeiramente conhecido para além daqueles eleitores que fazem parte e convivem diariamente com a corporação, que votavam nele por uma questão de representatividade quase sindical, mesmo que não seja um sindicato no sentido formal. A gente pode traduzir isso como interesse de funcionariado público, né? Sem dúvida. Bom, pra gente ir então pros finalmente do programa, quais são as possibilidades? Porque o Hugo Mota tá pautando por urgência, no entanto a gente sabe que urgência na Câmara não necessariamente significa urgência.
Tem 1 milhão de coisas que estão com urgência, mas claro, isso é uma pauta que pelo menos vai ter que sair até a eleição do ano que vem, ninguém vai querer estender isso por muito mais, então é possível que a gente veja um desenrolar disso aí esse ano de 2025. No entanto, eu fico pensando, será que eles também não vão ficar empurrando com a barriga até que o judiciário dê algum parecer mais fechado sobre tudo o que vai acontecer com o ex-presidente Bolsonaro? E aí depois que assim já tem um precedente ali, a gente vê questão de dosimetria, como é que vai se dar, tal da anistia. Talvez não seja uma anistia, talvez seja, enfim, Uhum. um acordão, enfim. Aí que estava a minha segunda provocação. Provocação não, agora é uma pergunta. Existiria uma divisão da pauta? Que nem fizeram, votaram pra empichar a Dilma e votaram pra ela se tornar inelegível. Fiz uma comparação chula, mas pra existiria uma divisão de pauta do 8 de janeiro para o Bolsonaro? Uma anistia mais ampla ou uma revisão de dosimetria da pena, excluindo o alto escalão, É, né? assim, Tipo, tira aqueles 37, 38, 37, 38 que foram condenados e vamos dar uma anistia, vamos prestar atenção para a turma que ficou lá no 8 de janeiro, que ajoelhou pro pneu, rezou pro pneu e aqueles outros caras, alto escalão, é outra história. eu abro o programa perguntando a quem interessava se era uma questão pessoal do Bolsonaro, uma estratégia do PL, e de novo pode ser os dois, né? Porque a gente talvez interprete esse movimento de uma pressão grande pela essa celeridade aí da votação da anistia, justamente porque o Supremo está julgando, nesse momento, está começando a se debruçar nesse momento sobre o núcleo golpista, né? Que tem membros do alto escalão das Forças Armadas, mas tem Bolsonaro e outras figuras ali do núcleo político. E eu acho que essa divisão pode funcionar como uma estratégia de pressão para o Supremo rever a dosimetria das penas para os condenados no 8 de janeiro que não participaram da articulação do golpe. Isso é uma coisa que já aparece na alternativa Fux ali, que a gente já falou sobre isso em outro programa também, quando eles acolhem a denúncia e tornam todos os membros do alto escalão denunciados pela PGR réus. E eu acho que isso pode ser um movimento de articulação do legislativo com o judiciário, até entendendo que isso pode funcionar como uma pressão no judiciário, no sentido de o judiciário já vai enfrentar um desgaste condenando o Bolsonaro, se eventualmente ele fizer. Se ele condenar o Bolsonaro, o legislativo articula uma anistia ampla e o Supremo torna essa anistia inconstitucional, são dois desgastes meio, não é simultâneo, mas muito próximos uns dos outros, né? Então, talvez isso já seja um movimento para que o próprio Supremo, no julgamento, reveja a dosimetria da pena. E aí isso pode não beneficiar o Bolsonaro, mas pode aparecer para o PL, para o Valdemar Costa Neto e para os demais articuladores como uma conquista. Olha, aqueles brasileiros que a gente disse que eram tão injustiçados por estarem recebendo penas tão altas pelo 8 de janeiro, a gente conseguiu reverter a dosimetria da pena, você que é meu eleitor, quer dizer, existe uma articulação com a base, de fato, entregando o Bolsonaro. E aí isso serviria muito a esses governadores que talvez entendem que o Bolsonaro, ou que o pós-bolsonarismo, como a gente falou aqui no programa, é mais desejável para 2026 do que o Bolsonaro desimpedido para se candidatar, né? Só fazendo um adendo, o PL quer que o Rodrigo Valadares, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, seja o relator da questão da anistia, né? Ele é deputado federal pelo Sergipe, pela União Brasil, ele tem 35 anos de idade, ele tinha sido deputado estadual antes, essa é a primeira legislatura dele, ele já está presidindo a Comissão de Constituição e Justiça, ele substituiu aquela Carol de Toni, que era do PL, sabe, que era bem A mais... namorada do Paulo Cogos. Exato. E ele parece também uma figura muito próxima do Bolsonaro, assim, pelo pouco que eu pude observar do perfil dele, então faz sentido o PL querer que ele relate o processo. Ele parece que alguém que vai construir um relatório bem favorável. Eu acabo vendo que há uns meses atrás, talvez 2 meses atrás, a gente estava numa bronca maior entre o legislativo e o judiciário por causa das questões das emendas parlamentares que o Dino estava travando, enfim, etc. Uhum. Essa querela ainda tá, mas ela esfriou bastante. Então eu acho que o judiciário tem suas moedas de troca para com o legislativo, para a pressão que o legislativo vai exercer, que acaba sendo uma pressão muito mais de opinião pública do que o judiciário. A gente vem vendo na opinião pública um desgaste, sobretudo por parte dos eleitores da direita, um desgaste da figura do Poder Judiciário. Então, acho que essa discussão, que ela deve estar sendo feita agora, inclusive, já pensando. Eu acabo batendo muito na tecla de que esses partidos vão buscar esses potenciais políticos, então já articulando algo que, olha, é bem possível, sim, exista uma anistia para a galera do 8 de janeiro do crime de golpe de Estado.
Isso foi uma coisa que eu já postei antes, eu acho que eu mantenho, né? Essa anistia da galera do 8 de janeiro pro crime de golpe de Estado. E aí quem depredou, quem tá lá filmado, o cara que quebrou o relógio, sei lá, ele vai pagar pela quebra. E é uma coisa que o Alexandre de Moraes já sinalizou, quando aquela moça cabeleireira lá, que pichou a estátua lá da justiça, né? Ele já falou, olha, não, mas aqui ela já tá cumprindo X% da pena. Então ele já tá considerando esse final. E aí eles são anistiados do crime de golpe de Estado, são condenados aqueles que depredaram patrimônio público por depredação do patrimônio público, enquanto talvez a galera mais da alta cúpula seja condenada de fato, tipo o Mauro Cid, tipo, talvez o Bolsonaro ou aquele almirante que era mais forte lá da corporação, não. Porque isso também significaria um desgaste com outros grupos. Mas talvez aquela boa e velha aposentadoria compulsória, né? Eu concordo, mas talvez discordo do formato. Eu não sei se eles vão ser anistiados. O que eu consigo ver é o Supremo revendo a dosimetria das penas. E aí é um pouco o que o Fux lança lá na hora de acolher a denúncia. Mas o que o Alexandre responde, e aí é o que você tocou, é de que depois de cumprir determinado período da pena, você pode começar a entrar nesse processo de diminuição, né? Você vai passar a cumprir em liberdade, ou liberdade provisória, enfim. Você vai começar a ter uma progressão de pena, e essa progressão de pena em si já diminuiria a pressão. Pelo que eu li nas últimas semanas, essa parece ser a linha que o Alexandre de Moraes tem defendido. Então ele nem, por enquanto, nem parece favorável a rever a dosimetria. Mas talvez ele possa ser convencido disso. Agora, eu acho que se eles anistiarem a condenação por tentativa de golpe de Estado, a peça cai um pouco. A força, a estrutura que mantém essa formalização jurídica do golpe depende um pouco do 8 de janeiro. Eu acho que é por isso que ela é incluída no relatório da PGR apresentada ao Supremo. Quer dizer, existe a articulação e existe uma materialização dessa articulação, mesmo que desarticulada, por isso que ela dá errado. Eu tenho dúvidas em relação à possibilidade do Supremo conceder uma anistia, mesmo em termos processuais ali. Agora, o que eu imagino que possa acontecer do ponto de vista legislativo é isso, essa pressão, fazer com que o Alexandre reveja essa posição de um regime de progressão de pena como uma forma de tirar pressão popular, ou pressão pelo menos dos envolvidos e da base mais próxima do bolsonarismo em relação a essas pessoas que estão presas. E eu aguardando julgamento. Talvez ele reveja a dosimetria da pena, mas eu acho que eles ainda vão ser condenados por golpe de Estado, mesmo que ele reveja as punições. E agora, em relação à alta cúpula das Forças Armadas, ao mesmo tempo que a gente sabe que existe um histórico complicado de relação entre o Exército e os demais poderes no Brasil, todos os exemplos de intervenção militar que a gente tem no século XX, o Exército parece ter lavado um pouco as mãos por esses caras também. Eles não estão sendo julgados pela Justiça Militar, o que já é, de certa maneira, não precedente. Generais de alta patente tornados réus e sem grande articulação. E aí a gente volta para o Múcio, que é um ministro discreto, mas que aparentemente conseguiu pacificar uma caserna que estava diretamente envolvida com a administração pública na última gestão do Bolsonaro e que parece ter recuperado ou retornado a uma vida mais dentro do oficialato. Se tem ruídos, esses ruídos foram silenciados, né? São ruídos que ficam só com o Múcio e que passam muito pouco para a opinião pública. A gente se acostumou até antes do governo Bolsonaro a ver militares opinando sobre a política constantemente, né? Tem Braga Neto e outros nomes se tornaram até conhecidos no debate público anteriormente a se tornarem ministros. E agora a gente volta a desconhecê-los, né? O Exército parece ter voltado a se encastelar ali dentro da própria corporação.